Imagine você poder resolver sua saúde física, mental, emocional e espiritual com uma única ação. Imagina que maravilha, você não vai precisar mais ir para a academia para resolver sua saúde física e seu corpo, ir para a terapia para resolver sua mente e ainda ter que buscar algum caminho para poder se espiritualizar. Imagina quanto tempo e quanto dinheiro você poupa se você resolver tudo isso com uma única ação, com um único investimento, com um único hábito. Imagina você resolver a sua ansiedade sem precisar de remédio, você conseguir dormir de verdade, acordar descansado com aquela sensação boa, sabe, de vitalidade. Imagina o impacto disso, inclusive na sua produtividade, no seu trabalho, na sua vida profissional. Parece muito bom, né, para ser verdade, mas é muito bom e é verdade. Eu já fui essa pessoa que resolvia a mente na terapia, o corpo na academia e que buscava 1000 caminhos diferentes para me espiritualizar. Eu já precisei de várias coisas e hoje eu vejo assim, eu gastei tanto tempo da minha vida pulverizando essas ações. Quando eu conheci o yoga no início, eu fazia o yoga como hobby. Então ele me trazia um certo conforto, ele me acalmava, ele já me ajudava a voltar para o meu eixo, mas ele ainda não resolvia todas essas questões. Na verdade ele resolvia, eu é que não me dedicava de verdade ao yoga. Quando eu aprofundei, quando eu me aproximei do yoga, eu deixei de ter necessidade de resolver cada aspecto meu com uma ação diferente e consegui fazer do yoga a minha terapia, o meu remedinho, que resolve a minha insônia, a minha ansiedade, a minha mente, as minhas emoções, me traz autoconhecimento, porque tudo que eu vejo sobre mim nesse tapete, todos os meus padrões, sei lá, de competitividade, de procrastinação, de ansiedade, de impaciência, tudo que eu experimento aqui diante da prática do yoga, na verdade são padrões que eu carrego para a vida. Então, o meu tapete, ele me mostra muito sobre mim, muito mais que qualquer outro caminho de autoconhecimento já me mostrou. O yoga realmente é uma ferramenta prática e poderosa que nos trabalha e nos resolve por completo. Porém, existem várias formas de viver e praticar o yoga. Vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Carol, eu sou fundadora do Namá e eu pratico yoga e ensino yoga já há muitos anos. Eu tenho 4 formações mundo afora, formações internacionais, e eu sou muito apaixonada por essa ferramenta. E quanto mais eu me aprofundo no yoga, mais eu entendo a amplitude dessa prática. É que o yoga é um guarda-chuva muito amplo. Então, existem diferentes caminhos, diferentes metodologias, diferentes modalidades e diferentes formas de viver, perceber, ensinar e praticar o yoga. Aqui no Namá, a gente pratica o yoga como expressão de liberdade. E por quê? Porque eu já me vi muito aprisionada pelo yoga. Sério, gente, o yoga já me fez muito mal. Quando eu comecei a fazer essas formações, quando eu comecei a verdadeiramente me aprofundar nesse universo, há muitos anos atrás, eu me vi completamente presa. Eu me vi distante da minha essência. Eu acreditei de verdade que eu precisaria deixar de ser um monte de coisas, deixar de gostar de um monte de coisas para conseguir ser, uma pessoa digna do mérito de praticar yoga. Maior bobagem. Nisso eu fui desfazendo das minhas essências e fui tentando me enquadrar num estereótipo. Porque se eu te pedir para parar e pensar, para e pensa aí. Pensa, fecha os olhos, imagina um praticante de yoga, um professor de yoga, uma pessoa que vive o yoga. O que você vai imaginar? Você vai imaginar quase um Buda, que é zen, que fala calmo, que vive uma vida muito serena e desacelerada. A gente tem esses estereótipos, a sociedade ainda associa muito o yoga com aquela pessoa extremamente zen, né? E na verdade é o contrário, eu não pratico yoga porque eu sou zen, eu pratico yoga porque eu não sou. Eu sou agitada, a minha mente não para um minuto, eu tenho muita tendência a ficar muito irritada, eu tenho muita tendência a não dormir de tanto pensamento acelerado, de tantas coisas que minha mente consegue pensar por segundo. Eu já fui muito ansiosa, eu já fui refém desse meu comportamento mais explosivo e mais impulsivo. Então, o yoga se tornou o meu remédio para curar isso. O yoga se tornou o meu caminho de volta para o meu eixo, o meu equilíbrio. Não é que eu pratico yoga e que eu busquei o yoga porque eu sou uma pessoa super zen. Muito antes, pelo contrário. E eu acho que existe uma grande confusão. Então, quando eu adentrei no yoga, eu achava que eu tinha que deixar de lado algumas músicas que eu gostava, algumas comidas que eu gostava de comer,
alguns hábitos, até algumas pessoas. Até algumas amizades eu fui deixando de lado. E quando eu vi, eu estava completamente desconectada de mim. Aqui no Namá a gente entende que o Yoga vai fazer com a gente é limpar os nossos excessos. Porque a gente faz muitos excessos por faltas. Então, por falta de equilíbrio, por falta de serenidade, por falta de conhecimento de como voltar ao meu eixo, por falta de estabilidade emocional, a gente faz excessos. Excesso de comida, excesso de álcool, excesso de compras, excesso de estresse, excesso de trabalho. A gente compensa um tanto de lacunas internas que a gente tem com os excessos. E aí o Yoga vem e fala, tudo bem você gostar dessa comida, desde que ela não se torne um excesso, desde que ela não se torne uma fuga. E aí ao invés de consumir aquilo ali em excesso, você consegue chegar num ponto de equilíbrio. O mesmo equilíbrio que a gente pratica no tapete com relação às posturas, a gente leva para fora dele. E nesse sentido, o Yoga vai nos ajudando nessa tarefa de limpar os excessos sem perder a nossa essência. Esse é o principal fundamento do Namá. A gente não quer que você deixe de ser você mesmo. A gente quer que você seja cada vez mais um reflexo de quem você é em essência. Então, para isso, a gente respeita a liberdade das pessoas e a gente entende o Yoga como um caminho de volta ao ser, um caminho de volta à essência. E tudo bem se a sua essência se manifesta de uma forma diferente da minha. A gente não quer enquadrar todo mundo numa única caixinha. Isso porque eu já tentei me colocar nessa caixinha, eu já tentei ser o que esperavam de mim, enquanto professora, instrutora de yoga e praticante, e o que eu vi foi que eu deixei de ser eu. Era uma mentira, era um estereótipo. E é tão fácil cair nisso, né, gente? Até porque quando eu te pedi para pensar no estereótipo do yoga, você também pensou numa pessoa super zen e super serena, né? Esse conceito, ele existe no social. E o que a gente quer é desconstruir isso e realmente trazer o yoga de uma forma que ele seja para todo mundo mesmo. Para a pessoa que está de terno, para a mulher que está no shopping de salto, para todas as idades, para os homens e para as mulheres. A gente tem tantos casais que praticam juntos na nossa plataforma, para as crianças, para quem é muito flexível, para quem é zero flexível, para quem tem muita força, para quem não tem nenhuma força, para quem é muito agitado, para quem está tão sereno que está se sentindo sem vitalidade. O bonito do yoga é que existem várias ferramentas, várias modalidades, vários estilos. Então você pode escolher aquele que é necessário para você nesse momento. Se você está com pouca energia, você vai escolher uma prática que vai te entregar um pouco mais de energia. Se você está muito agitado, nesse dia então você vai escolher uma prática que te ajude a acalmar. E assim por diante, você é seu mestre, você é o seu guru, você sabe o que é melhor para você a cada dia. Pessoas são diferentes, elas vão se identificar com modalidades diferentes, com professores diferentes e tá tudo bem. É por isso que aqui a gente oferece diversidade de aulas e de professores. E a mesma pessoa, em dias diferentes, em momentos diferentes da vida, ela também vai precisar de estímulos diferentes. E aí, de novo, isso justifica a nossa diversidade. Então, a nossa plataforma, ela não é para quem espera um manual de instruções. Você espera encontrar aquele perfeito estereótipo do yogi, que fale sereno, que esteja sempre calmo, que seja um exemplo de conduta, que seja um guru que te diga isso pode, isso não pode, que te dê um manual de regras, um manual de instruções, ou que simplesmente tente copiar e colar a tradição do yoga sem adaptá-la à nossa realidade. Eu respeito, entendo, mas o Namá não é assim. Então, talvez a nossa escola, o jeito que a gente vive e ensina o yoga, talvez não seja para você e tá tudo bem. Mas se você quer poder praticar o yoga sendo quem você é, tendo os seus gostos, tendo a sua essência e mantendo isso, apenas se livrando daquilo que é excesso, pronto, o Namá é uma escola para você. No fundo, o que a gente quer aqui é juntar toda essa bagagem tão preciosa e tão rica da tradição e da ancestralidade com o conceito mais moderno de liberdade, que é a gente poder ser quem a gente verdadeiramente é. Hoje a gente fala muito dessa desconstrução dos estereótipos e isso precisa ser trazido também para o universo do yoga. Esse jeito de viver e de praticar o yoga me trouxe muita liberdade, me aproxima de mim, me faz ser menos cerimoniosa nas minhas relações, me ensinou a colocar limite nos meus relacionamentos, me ensinou a me perceber de uma forma mais honesta, sem auto-julgamento, e o impacto que isso teve na minha autoestima, nossa, foi assim, imensurável.
Então, de muitas formas, o yoga me transforma. Eu procurei o yoga num momento de um colapso emocional muito forte e eu vinha me distraindo. Todos os desconfortos que eu tinha na vida, eu distraía ao invés de curar. E olha que eu já fazia ali academia, já fazia uma terapia, mas no fundo eu usava aquilo ali como escape, sabe? Como fuga. E de repente, quando eu resolvi me aproximar um pouco mais do yoga, não tinha muito escape. Ali estava muito escancarado todos os meus desequilíbrios. E aí eu percebi que aquilo poderia me ajudar a ser mais honesta comigo, a parar de mentir para mim mesma sobre o que eu estava fazendo da minha vida e por quê, quais eram as minhas reais motivações nas coisas que eu fazia. Eu percebi que na maioria do tempo eu estava me distraindo. E aí vem o yoga e me ensina a voltar para o meu eixo e me ensina a poder ser eu sem tanta distração, a poder gostar de tudo que eu gosto, mas sem tantos excessos. Yoga de verdade me curou e continua sendo esse meu remedinho que eu tomo todos os dias aqui, né? Não tomo, mas eu pratico todos os dias para conseguir voltar para o meu eixo. Porque a verdade é, se eu passo uma semana sem praticar yoga, por algum motivo, é muito raro, mas por algum motivo isso acontece, eu percebo que na segunda eu tive um desequilíbrio porque tive uma questão com meus filhos. Daí na terça uma questão de trabalho já me levou para um nível de estresse um pouquinho maior. Aí na quarta eu tive uma insônia, então estou bem exausta. Aí na quinta eu tive um conflito com alguém que eu gosto. E aí na sexta eu recebi uma notícia ruim. Aqui está meu eixo, foi daqui que eu comecei minha semana, olha onde eu vim parar. Quando eu pratico yoga, eu tenho na segunda um desequilíbrio, eu pratico e eu consigo voltar. Na terça eu tenho mais um desafio, eu consigo voltar. E assim eu vou fazendo essa manutenção da minha saúde emocional. E de quebra, eu ainda trabalho meu corpo, trazendo para ele vitalidade, saúde, longevidade, mobilidade, flexibilidade, força, tudo isso que a gente precisa, até para envelhecer bem, né? A gente quer chegar nas idades mais maduras, ou quem já está nas idades mais maduras, sabe que a mobilidade é muito necessária. É muito importante a gente ter mobilidade no corpo. A gente não pode... Tudo bem que o yoga não é só sobre o corpo, sobre essa parte mais visível, mas é também, porque o nosso corpo é o nosso templo. Então é muito mágico poder ter uma prática que resolve o seu emocional, as suas flutuações mentais, te ensina a respirar e ainda trabalha o seu corpo de uma forma muito saudável e muito completa. E o acesso a essa prática, felizmente, ele está ficando cada vez mais democrático, cada vez mais fácil. Pensa que antes as pessoas falavam, não tenho tempo para praticar yoga, porque eu saio do trabalho até eu chegar no lugar do yoga, tem o deslocamento, tem o trânsito, aí chega lá, faz uma hora e meia de prática, tem o deslocamento de volta, e no horário que esse estúdio de yoga oferece as aulas eu não posso, meus horários são muito complicados, enfim. Tempo era um grande entrave para as pessoas se aventurarem, se permitirem conhecer o yoga. Pensa que agora a gente tem plataforma online, então de dentro da sua casa, sem deslocamento, com aulas gravadas na hora que você quiser, na hora que você puder. A gente tem aulas mais longas, aulas mais curtas, a gente sabe que tem dias que a gente vai conseguir se dedicar a uma prática mais longa e tem dias que a vida aperta. E aí a gente estende o tapete ali 20 minutos, meia horinha, ou faz uma meditação simples de 5 minutos. Isso já ajuda tanto. Então essas infinitas possibilidades e essa personalização dos horários que o online permite tem deixado o yoga mais acessível, mais fácil de ser vivido e experienciado por uma gama diferente de pessoas. Então, cada vez mais o yoga mostra que sim, dá para ser para todo mundo e a qualquer momento. E o online trouxe essa forma mais acessível e mais prática, mas trouxe dúvidas também. As pessoas falam, tá, mas eu nem sou flexível. No presencial, ali com o professor me mostrando tudo, já era difícil, eu não vou conseguir no online. Não dá, eu nunca pratiquei, o online é só para quem já pratica. A gente tem centenas de alunos que começaram a conhecer o yoga a partir da nossa plataforma online e que se deram muito bem. Aliás, porque a gente vê as posturas do yoga, né? São a parte mais visível do yoga, eu concordo. Mas yoga não é só sobre isso, não é sobre conseguir a postura. Eu pratico yoga todos os dias com meu marido. Ele tem um nível de flexibilidade inferior ao meu. Aliás, a minha própria flexibilidade, ela também foi construída, tá, gente? Eu não nasci no circo. Eu comecei, tentei, experimentei, persisti, ganhei consistência e aí as posturas foram nascendo. Mas vocês acham que lá atrás,
quando eu estava mais encurtada, com menos flexibilidade, eu sentia menos os benefícios do yoga? Ou eu fazia menos yoga? Claro que não. Meu marido que está praticando do meu lado, que tem um corpo menos flexível, ele sente os mesmos benefícios que eu sinto. Então, os benefícios que ele vai sentir no corpo, na mente, na espiritualidade, nas emoções, na respiração, são os mesmos que eu. Inclusive, pode ter alguém que nasceu no circo, pessoa mega, hiper, blaster flexível, e ela vem fazer yoga e aquilo ali é tão fácil para ela, as posturas que estão sendo propostas, que talvez ela nem esteja presente. Talvez ela está ali só fazendo uma coisa que é simples para ela e pensando na lista do supermercado. Aí do lado dela tem uma pessoa que tem um corpo menos flexível, mas a pessoa está ali, com respiração, com presença, com consistência. Quem está fazendo mais yoga, gente? Quem vai sentir mais os benefícios? Então percebe que a postura, por mais visível que ela seja aos olhos de quem olha de fora, não é verdadeiramente o objetivo. Então joga fora essa história de eu não vou conseguir, eu não sou flexível. Não é sobre isso. E a questão do online que gera muitas dúvidas também em relação às posturas é, tudo bem, já entendi que eu não preciso ser flexível, mas e se eu tiver dúvida? Quando eu estou numa aula presencial, eu posso ir lá no final da aula e falar, professor, estou com dúvida nessa postura. Eu mostro para ele me diz o que fazer, ele me passa uma dica para eu fazer todos os dias em casa. No online eu não vou conseguir fazer isso. Ah, vai. No online do Namá você vai. A gente tem um serviço que a gente chama de Namá Concierge. A gente tem um WhatsApp exclusivo para os alunos da plataforma. Sabe aquela vontade? Tipo, nossa, você fez uma aula online e fala, queria mandar um WhatsApp para esse professor aí, mostrando para ele, perguntando se a mão é assim ou se é assim. Falando para ele que minha mão dói quando eu coloco assim. Será que eu posso girá-la para fora ou para dentro? O que é melhor? Queria tanto mandar um WhatsApp para esse professor. Pronto, você pode. Se você é aluno do Namá Online, você tem um serviço Namá Concierge. E não acabou, não é só por WhatsApp. A gente tem uma aula ao vivo por mês, no qual algum professor do time vai entrar lá para, por vídeo, responder às dúvidas. Então ele vai ver o corpo de vocês vão ver o professor respondendo, ele vai passar dicas, ele vai passar variações, ele vai passar milhões de estratégias para que as dúvidas de vocês sejam sanadas. Então a gente vai cada vez mais usar a tecnologia a nosso favor para trazer uma prática cada vez mais segura e mais consistente para a nossa comunidade. Gente, mas essa coisa é bom demais para ser verdade. Gente, realmente é muito bom. E é verdade. Não é à toa que eu sou apaixonada por essa ferramenta e não é à toa que eu me dei a missão de expandir o yoga. Eu acho que o yoga precisa ser honrado e as pessoas precisam perder o medo de se aproximar dessa prática. Não é à toa que eu levanto essa bandeira do yoga ser para todo mundo. Mas tem uma última coisa que você pode estar pensando aí, é muito maravilhoso, tem serviço concierge, são mais de 90 aulas, as aulas vão sempre crescendo, então todo mês tem aulas novas. Tá muito bom para ser verdade, quanto vai me custar essa brincadeira? Gente, menos de R$1 por aula. Onde vocês vão encontrar aula de yoga que custa menos de R$1 por aula? Me fala, eu até hoje nunca vi. Então vocês têm tudo isso, têm esse acesso ilimitado às aulas, têm a possibilidade de fazer as aulas quando e onde vocês quiserem, tem a possibilidade de esclarecer as dúvidas, tem diferentes modalidades, diferentes professores, aulas de meditação, tem Sound Healing, a gente é a única plataforma de yoga e meditação do Brasil que tem Sound Healing. Somos pioneiros nessa técnica. Sound Healing é uma terapia pelo som dos cristais que te ajuda a reduzir a ansiedade, que eleva a sua frequência vibratória cerebral. E aí que te ajuda a reduzir a ansiedade, que te ajuda na insônia, que te ajuda a estabilizar as suas emoções, que te ajuda infinitamente a acessar estados mentais muito mais positivos e muito mais poderosos. É muito preciosa essa ferramenta. E além disso, a gente também tem um módulo de receitas. A gente tem receitinhas práticas e simples, plant-based, coisas que eu faço na minha casa no dia a dia e que a gente quer passar para vocês, para a gente poder mostrar que não interessa se você é vegano, se você não é vegano, se você é vegetariano, a gente não está muito interessado nesses rótulos aqui no Namá, não. O que a gente está interessado é em te mostrar que, muitas vezes, ter uma alimentação mais saudável e ter uma alimentação com redução de insumos de origem animal pode ser prático, simples e muito saboroso. Então a gente tem tudo isso nessa plataforma e a gente ainda tem mais uma coisa. Eu vou lá mensalmente na plataforma dar aulas do yoga fora do tapete. Por quê? Eu tenho uma bagagem como professora de desenvolvimento humano, eu sou pós-graduada em neurociência, eu sou coach, eu tenho milhões de formações mundo afora que eu acho que nem cabem
Não precisa ficar colocando aqui, mas eu sou verdadeiramente apaixonada por esse universo do crescimento e da gente poder se melhorar enquanto pessoa. E eu vejo no yoga uma ferramenta, um caminho muito poderoso para fazer isso. Então, todos os meses eu quero estar com a nossa comunidade contando passos de yoga fora do tapete. Como que a gente pega o que a gente aprende nas práticas e usa isso para que a gente possa se tornar pessoas melhores fora do tapete. Porque é sobre isso. Como que eu sei que o yoga está funcionando? Qual que é um praticante avançado de yoga? Olha, quando você começa a perceber as suas relações mudando com você e com os outros, quando você começa a se perceber mais centrado, mais focado, com menos insônia, menos ansioso, com as emoções muito mais bem geridas, sim, o yoga está funcionando. E é sobre isso, é chamar a atenção para isso que a gente vai fazer nas aulas do Yoga Fora do Tapete. Elas são mensais, são encontros mensais comigo. Então a plataforma é muito completa, deixa de ser uma plataforma de yoga para se tornar uma plataforma de yoga, meditação, bem-estar e desenvolvimento humano. E fica aqui o meu convite para você fazer parte dessa comunidade, para você se tornar membro desse grupo de pessoas que usa todas essas ferramentas maravilhosas para poder se tornar cada vez melhor, para poder atuar na vida de forma cada vez mais satisfatória, menos ansiosa, mais serena, mais leve e, claro, muito mais próspera. Eu posso te garantir que o yoga vai te transformar sem te roubar de você e que você vai arrepender de não ter começado antes. Eu nunca vi uma pessoa se envolver com o yoga e falar que está arrependida depois. Ah, mas como eu já vi pessoas se questionando por que não começaram antes. Então não demora, não fica se sabotando. Se dê isso de presente. Você pode viver sendo exatamente quem você é, porém num padrão mais equilibrado, com menos excessos e mais próximo da sua essência. Esse é o nosso convite. Então vem fazer parte da nossa comunidade que a gente te ajuda a chegar nesse lugar.